Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai ter aula para as turmas do 4º ano em Acelera, da disciplina de Ciências. E o nosso tema hoje, olha, é Planeta Terra. Comigo, professora Sinara Souza. E aqui no estúdio também, para brilhantar a nossa aula, a gente tem a nossa querida intérprete, a Ingrid. Seja muito bem-vinda. Então, gente, durante todo o ano letivo, a gente sempre tocou no ponto do nosso planeta Terra. Que é o nosso planeta, né? Que a gente tem o nosso carinho maior, mas também tem todos aqueles outros sistemas, o nosso outro sistema, que é o sistema solar, e tem todos aqueles outros planetas que a gente também estudou. Mas hoje a gente vai focar no nosso planeta Terra, tá? Ficou com dúvida? Tem alguma curiosidade que você queira saber sobre o nosso planeta Terra? Sempre você pode entrar em contato com a gente pelas nossas mídias sociais, e eu tô deixando aqui também o meu Instagram para quem quiser entrar em contato lá, tá? Tira sua dúvida, faz a sua pergunta e meu avatarzinho já tá ali naquele clima natalino que eu gosto tanto. Então, gente, antes de começar a falar do nosso planeta, eu vou falar do meu animal fofinho que eu adoro. Vocês sabem, né, que eu tenho um carinho enorme de falar dos bichinhos nas nossas aulas de ciências. E hoje eu trouxe um pássaro que é muito lindo, gente. Olha só para ele. O nome desse pássaro é secretário. Ele é um animal belíssimo, ele é muito cultuado lá na África. As pessoas adoram esse bicho e ele é, olha, venhamos e convenhamos, hein? Ele é uma beleza à parte da natureza. Tá, o secretário tem esse nome bem peculiar, né? Quando eu fui fazer minhas pesquisas dos animais, eu escolhi ele justamente pelo nome, secretário. Olha só, o nome científico que é em latim, como eu já expliquei para vocês, ó, Sagitários serpentários. Ele é uma ave de rapina, ele é uma ave que caça. E ele geralmente caça, olha, no solo, como a gente está vendo aí. A altura dele pode chegar a 1,30 m. Você já imaginou? Ele pode ser maior do que muita gente aí, muita criancinha. Aí pode ser menor do que essa ave. E ele tem umas características bem peculiares. Vamos conhecer algumas? Olha só que eu coloquei aqui para vocês. Ela é uma ave endêmica da África e é encontrada geralmente nos campos abertos de erva e nas savanas. Lembrando a vocês, o que é endêmico é que só existe naquela região. Estão lembrados que eu já falei aqui para vocês? E olha só mais o que eu posso falar sobre essa ave. O nome secretário é provavelmente proveniente do árabe secar atair. Eu não sei se eu falei certo, tá, gente? Que eu não sou fluente em árabe. Mas o que significa isso? Pássaro caçador. É uma das possibilidades do nome dele, tá? Porque tem outras versões também que eu vou apresentar aqui para vocês. E olha só, alguns fazendeiros domaram essa árvore para cuidar das suas plantações, combatendo pragas. E esse também é um possível outro surgimento do nome desse pássaro secretário. Olha que interessante. E ela é uma ave muito, mas muito, gente, admirada na África, tá? Tanto que pela sua aparência quanto seu valor. Tão importante que ele aparece o emblema de 2 países lá da África. No Sudão, que é aquele ali, ó, no cantinho, que é preto com os detalhes vermelhos e brancos, e desse daqui da África do Sul, olha, que eles fizeram esse detalhe amarelo com dourado. Olha só que bonito que ele aparece aqui. E eu estou colocando essa representação aqui da ave para vocês verem como é que é mais ou menos que eles fizeram. Ficou bem interessante, né? Então, gente, não é uma ave bonita, fofinha, do jeito que eu gosto? Tem sugestão de algum animal fofinho para apresentar aqui? Você pode falar, coloca lá nas nossas redes que eu vou com certeza apresentar, que a gente ainda tem tempo para isso, tá? Então, já falei dos nossos animais fofinhos, agora eu vou voltar para o nosso conteúdo central da nossa aula de ciências, que é o nosso planeta Terra. Ai, gente, muita coisa boa tá para falar do nosso planeta, né? Então, vamos lembrar algumas características? Olha só, aqui a gente está vendo o sistema solar. Por que sistema solar, professora Sinara? Porque, olha, temos o Sol como a nossa estrela principal. Todos os outros planetas giram em torno dessa estrela, tá certo? Então,
Qual é a disposição aqui dos nossos planetas, professora Sinara? Eu tenho Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Lembrando que, vamos contar como é a posição da Terra aqui, olha. Aqui está o Sol, temos Mercúrio, que é o primeiro, Vênus, que é o segundo, e a Terra, que é o terceiro planeta aqui. Estão encontrando? Bonitinho ele está ali, né? Então, quais outras características eu posso falar da Terra? A Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar, o único que apresenta água em estado líquido e oxigênio em sua atmosfera, o que possibilita a nossa vida do jeito que a gente conhece aqui no nosso planeta, tá certo? Porque a gente tem que ter sempre isso em mente. Pode ter vários tipos de vida, só que no nosso planeta ela só existe graças a esse oxigênio e a essa água que existe aqui, tá? Então, o planeta Terra é também conhecido por planeta Água e é o corpo celeste em que a gente habita. Estão lembrados por que é o planeta Água? Porque tem muita água aqui no nosso planeta? É isso mesmo. Então, vamos ver um pouquinho da estrutura do nosso planeta, tá certo? Temos a atmosfera, que é a camada gasosa, que envolve a Terra. Lembra aqueles gases que ficam ali pairando ao redor da Terra? Justamente, é a nossa atmosfera. Os principais gases presentes nessa camada são o oxigênio, nitrogênio e o gás carbônico, que fazem parte da nossa atmosfera. Suas principais funções são manter a temperatura média da Terra e evitar que fragmentos rochosos vindo do espaço alcancem sua superfície. Porque quando o meteoro chega, e graças à nossa gravidade, o que acontece? Ele vai se sedimentando, ele vai soltando os pedacinhos antes de entrar em contato com a nossa Terra, graças a essas camadas também, tá bom? Então, a hidrosfera é a camada da Terra que compreende toda a parte líquida, como oceanos, mares e águas continentais, rios, lagos e reservas subterrâneas. A hidrosfera, então, significa que é a água do nosso planeta. E essa camada é de extrema importância para a manutenção da vida, pois a gente não consegue sobreviver sem água, gente. Isso é um fato. Então, olha só, a biosfera é a camada da vida da Terra, portanto, todos os ecossistemas do planeta estão presentes nela, considerando não só os seres vivos, mas também todo o ambiente habitado por eles. Então, todo o ecossistema está dentro dessa biosfera, tá certo? E é uma das camadas de maior complexidade por resultado de diversos fenômenos de ordem biológica, física e química. E o que isso quer dizer? Gente, o que acontece? Os ecossistemas variam no espaço da Terra. Por quê? Tem uns que recebem mais calor, tem outros que recebem mais vento, tem outros que recebem mais frio e tudo isso varia de ecossistema para o outro. Lembra, nenhum ecossistema é igual, todos eles variam, tá certo? Então, a estrutura da Terra, a gente tem a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera. Não esquece desses três, tá certo? E também a biosfera, que foi o que eu acabei de falar. Falando nisso tudo, que eu já mostrei quais são as partes da Terra, por fora, a gente também tem as partes de dentro, que a gente chama aqui, ó, de camadas da Terra. Olha só, se eu pegar a Terra agora e partir ela e tirar um pedaço, eu vou conseguir ver essas camadas aqui, observar essas camadas. E quais são essas camadas, professora Sinara? Primeiro, eu tenho a crosta terrestre, que é uma fina camada que cobre o nosso planeta e é considerada a camada mais superficial de todas, tá certo? Também depois dessa crosta terrestre, eu posso dizer mais o quê? Que aqui, ó, nessa região aqui, que é a fininha, é onde fica todo mundo que a gente conhece, todos os ecossistemas que a gente conhece e que a gente se desenvolve aqui. Depois dessa crosta terrestre, eu tenho o manto, que é a segunda camada da Terra, com espessura aproximadamente de 2,9 mil quilômetros abaixo da superfície. Então, ó, isso é tudo entrando, ó, para dentro da Terra, tá certo? Depois
Mas o que eu posso falar sobre o manto, professora Sinara? A sua temperatura, gente, não é como a temperatura que a gente está habituada aqui, tá? Lá dentro é quente. E quanto mais profunda a gente vai entrando na Terra, mais quente vai ficando. A temperatura chega a atingir 2.000 graus, fazendo com que as rochas que compõem essa camada derretam. Então, elas viram o quê? Elas viram um magma, que vocês já conhecem o magma, que é aquele sedimento que sai dos vulcões, tá certo? E depois dele, o que eu encontro, professora Sinara? Eu encontro o núcleo, que é a camada mais profunda da Terra, e a temperatura dessa camada, gente, pode chegar a 6.000 graus Celsius, olha só, é muito quente. Só que o núcleo também, ele é dividido em duas partes, ele tem o núcleo externo, que ele é composto pelo ferro e níquel, tem essa alta temperatura, e também ele está no estado líquido. E eu tenho o núcleo interno, que é aquele mais dentro da Terra mesmo, que ele possui também ferro, níquel, alta temperatura e o estado líquido. Ele tem algumas características bem diferentes, por isso que os cientistas, eles dividem, tá bom? Então, não esquece, olha, o que eu coloquei aqui. Crosta terrestre, manto e o núcleo. Estão entendendo? A gente viu a parte de fora da Terra e aqui a gente viu a parte de dentro da Terra. Tudo isso são características exclusivas do nosso planeta, tá bom? Então, olha só como nosso planeta está bonitinho aí. E para facilitar o conhecimento do nosso planeta, os seres humanos, eles perceberam que tivemos que adaptar o que a gente conhece. E o que foi que eles fizeram? Para facilitar o conhecimento, eles simplesmente criaram linhas imaginárias para dividir esse nosso planeta. Olha só aqui. Os paralelos e meridianos são linhas imaginárias traçadas ao longo da Terra. Essas linhas aqui, gente, elas não existem, tá bom? Aqui a gente tem a representação do nosso planeta Terra e eu tô vendo aqui, ó, essas linhas aqui, ó. Aqui em cima fica o hemisfério norte, aqui embaixo fica o hemisfério sul. Essas linhas, como eu falei, foram criadas para facilitar a orientação dos seres humanos no planeta, tá certo? Olha, utilizadas em muitas funções cartográficas, principalmente no estabelecimento das coordenadas geográficas. E também tem outra função que a gente já vai descobrir. Olha só, essas linhas são traçadas sobre o globo terrestre no sentido horizontal e no sentido vertical. Horizonte, linha do horizonte, lembra? Vertical é reto, horizonte, ó, aqui, ó, paralelo ao que eu tô vendo, tá certo? Então, olha só. Os paralelos, que são uma dessas linhas imaginárias, são linhas imaginárias dispostas sobre o eixo do globo terrestre no sentido horizontal, no horizonte. Por exemplo, professora Sinara, eu posso citar aqui, ó, o Trópico de Câncer ou o Trópico de Capricórnio. Mas também existe uma linha que é muito importante, que a gente já ouviu falar, que é a linha do Equador. Vocês já ouviram falar a linha do Equador? Essa linha, ela divide o hemisfério em norte e região sul. E o Brasil, gente, passa bem no meio da linha do Equador. Essa linha do Equador também demonstra aqui, aparenta aqui pra gente que tá aí vermelhinho, que vocês estão vendo. Por que eu coloquei isso? Porque quem tá aqui morando perto da linha do Equador, ó, calor, é muito quente. Então a gente já sabe, os países que moram que estão próximos à linha do Equador, eles são países com temperaturas mais elevadas. Outra coisa que a gente vai ver aqui são os meridianos, olha. Os meridianos são as linhas imaginárias dispostas verticalmente sobre o globo terrestre. Lembra, gente, eu estou falando sobre linhas imaginárias. Os paralelos, olha, aqui, ó, tá vendo? Bonitinho. Olha só como ele está aqui. E aqui os meridianos também, bonitinho, só mudou a posição. Tá com a dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Lembra, entra lá nas nossas redes e pergunta qualquer coisa, tá? Então, os meridianos são as linhas imaginárias dispostas verticalmente sobre o globo terrestre. Não esquece, todos os meridianos possuem o mesmo tamanho. Não há diferença técnica entre um e o outro.
E por que que fizeram isso, professora Sinara? O outro eu até entendo, para você poder se localizar. Mas para que tanta linha? Gente, a gente tem que entender que o globo da gente é enorme. E para facilitar a nossa vida na sociedade, foi necessário fazer algumas adaptações, principalmente em relação ao quê? A horário, a tempo. Então, foi realizada uma convenção que escolheu que a linha imaginária que seria o meridiano principal. Foi realizada uma convenção e se decidiu que esse meridiano ficaria passando aqui, ó, seria a linha de Greenwich. É esse nome bem diferente, esse nome é em inglês, porque passa numa cidade chamada Greenwich, que fica lá na Inglaterra, que antigamente era uma região muito importante economicamente e política do nosso globo. Então as pessoas decidiram pegar essa linha importante que passava por lá. E a partir dessa linha, que foi chamado de meridiano Greenwich, que é também um marco zero da medição de fuso horários que tem no planeta todo. Então, gente, olha só, a gente pode observar aqui, quando vai analisar, no nosso país, existem fuso horários diferentes. Vocês sabiam? Ou vocês estão achando que o Brasil, apesar de ser enorme, todo mundo tem o mesmo horário? Tem não, tá? Olha só. Vamos observar aqui. Aqui, essa linha daqui, se eu fosse imaginar, é Fernando de Noronha, que é nessa cor cinzinha, ó. O horário oficial do Brasil é o horário de Brasília, que vocês escutam muito isso, o horário de Brasília. Então, olha só, pega boa parte do nosso país, que é essa linha, essas coresinhas aqui mais amarelas. Inclusive, pega o nosso estado, que é de Pernambuco. Então, a gente tem, olha, se for parar para analisar, a gente tem 2 fusos horários em Pernambuco. Porque quem mora em Fernando de Noronha tem um fuso horário e quem mora aqui em Pernambuco tem outro fuso horário. Interessante isso, né? Então, aqui continuando, a gente tem ó, esses estados mais laranjinhas, que já tem outro fuso horário. E, por fim, a gente tem esses 2 estados aqui, ó, que é o Amazonas e o Acre, que já tem outro fuso horário, gente. Então, se você for viajar, você pode ganhar 1 hora ou você pode perder 1 hora, dependendo do local que você vai aqui pelo Brasil. Imagina pelo mundo. Então, continuando falando um pouquinho mais desse nosso planeta maravilhoso, que a gente já viu que tem coisas lindas aqui, a gente já viu nossos animais fofinhos, a gente já viu como é que a gente organiza esse planeta para a gente poder viver melhor em sociedade. Agora é a hora que eu gosto, que é a hora do jogo. E vocês, estão preparados para esse jogo? Vocês sabem que eu gosto sempre de pegar um jogozinho do World Wall, né? E olha, se ficar querendo jogar mais depois, é só você colocar lá no nosso QR Code que você vai conseguir jogar. E eu tenho certeza que você vai fazer uma pontuação melhor do que todos os seus colegas aí. Brincadeira, gente, a gente vai tentar, tá certo? Então, a produção tá aqui arrumando o jogo, enquanto você aí já vai se organizando para poder jogar. Lembra vocês como é que entra lá no World Wall? Coloca lá o World Wall e coloca o tipo de jogo que vocês querem jogar, tá certo? Então, vamos ver aqui, olha só. Camadas da Terra. Ih, a gente já falou sobre isso aqui, né? A gente mostrou. Então, olha só, eu tenho que arrastar a imagem para a caixinha com o texto para a camada. Então, eu vou começar pelo fácil. Eu sei que aqui dentro fica o núcleo, então eu vou puxar, ó, aqui o núcleo para aqui para dentro. Agora, eu sei também que essa parte fininha aqui, eu acho que é a crosta, será que é a crosta terrestre? Deixa eu puxar aqui para a crosta, nesse pontinho. Esse pontinho preto aqui, olha, esse pontinho que está aqui no lugar preto, é o espaço, eu tenho certeza que é o espaço. Então, vou puxar daqui para o espaço. Agora, eu tenho camadas da Terra, manto e crosta. Não, eu só tenho aqui, ó, camadas da Terra e o manto. Então, eu acho que essa parte aqui meio marronzinha é o manto.
E aqui, essa parte azulzinha que ele colocou é a camada de terra. Será que eu acertei? Vamos enviar aqui as respostas para ver se eu acertei. Ih, gente, errei 2. Será que vocês conseguem fazer melhor do que eu? Vocês entram lá no jogo e vão tentar, gente. Mas olha, eu já estou vendo aqui que o meu tempo acabou. Olha que pena. Mas o joguinho é legal, não é? Dá para você ver aí seus conhecimentos e ver se vocês vão conseguir acertar tudinho. Então, entra lá, se diverte bastante. Um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.